Olá, estamos juntos de novo. Para a minha alegria, espero que a sua também. Você tem alguma religião? Também não importa. Se não tem, você é cristão? Pode ser ou pode não ser, também não importa. Mas o tema que a gente vai tratar hoje é um tema da mais alta relevância para a cultura na história da humanidade. Nós vamos falar sobre o cristianismo a partir dos evangelistas. Aqueles que escreveram, são 4 evangelistas. Eles escreveram o evangelho, os evangelhos que estão no Novo Testamento. Quem são eles? Qual a importância deles para o cristianismo? Como é que eles começaram a explicar essa nova forma de acreditar numa vida superior que eles mostraram para o mundo? Quem vai contar isso para nós é alguém que leu profundamente e durante 18 anos trabalhou escrevendo este livro. Tratado dos Evangelhos. É o tema deste Pode Tudo. Pode tudo. Pode tudo. Para minha alegria, eu recebo aqui o amigo, professor, doutor, escritor, Emílio Brasileiro, autor desta obra, que eu disse brincando, é uma obra de peso, né? Uma obra de peso. Consumiu 18 anos da sua vida nisso daqui e boa parte do seu orçamento, porque você foi o editor também. Prazer recebê-lo aqui. Prazer, Cassim, uma honra estar aqui diante de você, apresentando a obra da minha vida, né? Com e você vai contar o que significam os evangelistas, que são 4. Exato. Com ele, a grande companheiro da vida, aquela que ajudou nesse trabalho fazendo a apresentação, dando dicas importantes, caminhos que ele deveria seguir, a professora e doutora Marisley Brasileiro. Prazer receber a senhora aqui. Prazer todo meu, Cassim, uma honra estarmos aqui nesse momento, nesse Pode Tudo aqui. Um momento maravilhoso. E falar do Tratado dos Evangelhos, falar sobre cristianismo, falar sobre Jesus, somos evangelistas, é sempre um grande motivo, uma bênção, né? Uma satisfação. E a professora Marisley, ela é professora de enfermagem na Faculdade de Medicina da Unifam, em Aparecida de Goiânia, é doutora em Ciências da Saúde e é doutora em Ciências da Religião. Vamos começar falando dos evangelistas, né, que eles são peça fundamental no Novo Testamento na Bíblia. São 4, eu disse desde o começo. É João, Lucas, Mateus e Marcos. Paulo não é evangelista, né? Embora ele seja considerado, mas vamos tratar do Paulo daqui a pouco. Vamos falar dos evangelistas que estão na Bíblia. Qual a importância deles para o cristianismo? Depois que Jesus saiu do planeta, existiram várias informações acerca dos ensinos e dos exemplos de Jesus. As pessoas se reuniam, faziam uma espécie de culto do Evangelho no lar. Inicialmente existia a tradição oral. Os ensinamentos de Jesus e as suas ações foram divulgadas entre os seus seguidores através da tradição oral, inicialmente. Anos depois, tempos depois, essas informações que vieram pela tradição oral passaram a ser escritas. E foram escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João, embora não se tenha dados concretos a respeito da autoria desses 4 evangelhos denominados canônicos. Porque existem outros evangelhos que a Igreja Católica não os abraçou porque fez uma análise mais aprofundada e apenas a teologia católica pegou esses evangelhos chamados canônicos. Mateus, que era discípulo de Jesus, Marcos, que era sobrinho de Pedro, Lucas, que era médico, que não foi discípulo de Jesus, e João, que foi discípulo de Jesus, o mais novo discípulo de Jesus. Na época, João tinha 16 anos, mas quando ele escreveu esse livro, ele já era um ancião, já era uma pessoa idosa, que foi o único que não foi martirizado.
Muito bem, então esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que há de mais interessante e importante dentro da biografia da vida de Jesus. Nenhum apóstolo escreveu nada, né? Os apóstolos, Mateus foi apóstolo, João foi apóstolo de Jesus, direto. Fazia parte dos 12 apóstolos. Marcos não era apóstolo, mas era sobrinho de Pedro, que era apóstolo. Exato. E Lucas não foi apóstolo, mas conheceu o cristianismo através de Paulo, que não foi apóstolo direto. Foram os apóstolos que vieram depois da crucificação de Jesus. Os que tiveram contato com Cristo, né, que foram 3 que tiveram contato com Cristo mesmo, puderam beber na fonte, vamos dizer assim. Desses 4 aí, somente 2 eram apóstolos de Jesus, Mateus e João. Bom, a importância deles, o que eles escrevem aqui? Ter um tratado significa que tem um conteúdo relevante para, como se fossem pilares do cristianismo. Exatamente, né? Exatamente. O que nós fizemos com esse livro? Cada um escreveu o seu relato. Inicialmente, nós juntamos esses 4 num só, como se um único evangelista tivesse escrito. Então, a obra, ela traz o texto dos evangelhos num único texto. Por quê? Mateus narra um episódio, Marcos narra o mesmo episódio, João narra o mesmo episódio. Muito bem. Mas muitas vezes um conta um detalhe que o outro não narrou. Então, o que nós fizemos durante 3 anos? Juntamos e colocamos o trabalho em harmonia, numa sequência cronológica. Então, aí tem todos os 4 reunidos num só, e numa análise científica, filosófica e religiosa dos ensinamentos e das ações de Jesus. Então, o livro ele é dividido em 2 partes. Primeiro, juntamos os 4, fizemos uma cronologia e depois damos uma interpretação à luz da ciência, da filosofia e dos princípios da doutrina espírita. Os evangelhos foram escritos no mesmo tempo? Não, em tempos diferentes. Muitos anos depois, mas em tempos diferentes. Ou seja, os evangelistas, eles levaram um tempo para colher as informações, as tradições orais, as narrações orais de tudo que eles viram. E foi tanta coisa que no final do evangelho de João, João diz assim, se fôssemos relatar tudo que Jesus fez, o mundo não caberia de livros. Olha que ponto ele chegou. Ele encerra o evangelho dele dizendo que Jesus fez tanta coisa. E realmente, estudando esses evangelhos, nós chegamos a um cálculo estatístico que Jesus deve ter curado mais de 2 milhões de pessoas. Isso é uma ação direta de Cristo? Uma ação direta. Por exemplo, há inúmeras passagens e que as multidões eram 5.000, 3.000 pessoas, que diz assim nos evangelistas, e ele curou a todos. Então, as curas que tem aí são apenas exemplos de curas, mas ele curou muito mais. Curou judeus, curou gregos, curou pessoas que saíram de vários lugares, inclusive romanos, curou lá um servo de um centurião romano. Há uma tradição que diz que ele curou o filho de Pilatos, e por isso a mulher de Pilatos não queria que Pilatos... E Pilatos também demonstra na narrativa que ele não queria crucificar Jesus. Naquele julgamento que ele pede ao povo para dar o veredito, é como se ele quisesse dizer assim, gente, me poupe, né? Exatamente. Olha, eu não vejo mal nenhum nele, eu não vejo Mas aí ele sofreu ameaças de que ele faria um julgamento. Ele fez o julgamento romano, né? Ou então ele seria denunciado, porque ele era procurador, ele seria denunciado ao Império Romano, de que ele protegeu um homem que era considerado rei. E rei na Judéia, um rei que não tinha nenhuma tradição. Tanto que colocaram lá Jesus, rei dos judeus, na cruz, né? No alto da cruz. Dizem que aquilo era uma ironia, né? Uma ironia. Há algumas discussões a respeito da crucificação, do julgamento e crucificação de Cristo, que seria por razões políticas, ou seja, ele ameaçava o Império Romano.
ele ameaçava o Império Romano. Não no sentido de tecer ameaças. Não tem aí uma frase de Jesus insuflando qualquer tipo de rebelião contra Roma. Quando foram lá questionar o imposto, ele disse: dá a César o que é de César. Ou seja, em momento algum encontramos um Jesus questionando a colonização ou o jugo do Império Romano. Agora, interessante, o primeiro nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Naquele tempo, o nome Jesus era um nome comum, como João, José, hoje. Era um nome comum. Então, só que Barrabás, ele era um lutador nacionalista. Ele era de um partido que queria libertar o povo judeu do jugo romano. Então, Barrabás, sim, ele enfrentava o Império Romano. Jesus, não. Pois é, mas um julgamento em que colocam esses dois, na visão romana, ameaçava, um lutava e o outro tinha seguidores que poderiam ajudar no início de uma revolução. Né? Exatamente. Então talvez seja isso, esse medo. Quer dizer, tem essa visão política no julgamento de Cristo em razão da força que ele tinha junto à massa. Exatamente. E uma das razões de Judas ter entregue, Judas não traiu Jesus, de Judas ter entregue Jesus, foi exatamente querer, através de uma manobra política, fazer com que o Cristo fosse conhecido pelo imperador, e o imperador visse o poder que ele tinha, para que realmente os ensinos de Jesus fossem considerados pelo Império Romano. Ou seja, Judas queria implantar o reino dos céus dentro da estrutura organizacional política de Roma. Professora Marisley, como é que a senhora trabalhou nesse livro? Qual foi a participação da senhora? Dando umas dicas, falando, vai por aqui. A minha participação foi mínima, né? A apresentação esposa, é sua. Vamos devagar, olha. Nós temos 33 anos de casados, né? Então, há quase 20 que Emídia escreve esse livro. Então, vamos dividir em partes aqui. Enquanto esposa, né, de um escritor e escritora também, acredito que tenha sido o suporte emocional. Temos 2 filhos. Emídia escreveu esse livro trabalhando, né? Dando aula em faculdade, né? Na área do direito. Então, assim, esse suporte, essa estrutura, quem é esposa de escritor precisa ter, né? Entender isso, né? Entender isso, porque é aquele momento de pesquisa. Então, assim, ele sempre ali dentro do escritório, né? Ele abriu mão de muitos momentos, então, dando esse suporte. Mas ele não estava escrevendo um livro qualquer, ele estava escrevendo um livro sobre Jesus. Então, eu até brinco, né, costumo brincar com o Emídio, que quanto mais o marido é apaixonado por Jesus, mais a esposa fica apaixonada pelo marido. Né? Então, ou seja, não era um tema qualquer, né? Então, valia a pena, né? Então, tá tudo certo, né? Excelente. Então, quanto mais ele escrevia, né, melhor. Mas o suporte também em relação à editora, a Editora Culturas, né, é uma editora nossa, né, então eu faço essa parte aí de gestão da editora, né, de registro dos livros, né, de contatos, então eu colaboro nessa parte. Porque não é fácil editar um livro dessa espessura, com esse conteúdo todo, é um negócio que deve dar trabalho e deve custar muito. A capa, tudo isso foi pensado, as cores, né, então tem... Até o nosso genro contribuiu, né, com a parte de sugestões aí para a parte. Essas pirâmides aí tem a ver com uma viagem que nós fizemos ao Egito. Essa capa foi inspirada na capa de uma Bíblia do tamanho dessa mesa aqui, que nós encontramos num museu, num mosteiro em Porto, né, em Portugal. Essa mistura de cores inspirada em uma viagem que nós fizemos à Turquia. Então, cada detalhe está aí. Agora, a apresentação do livro, que eu fico muito honrada em ter feito nós chamamos de caminho, né? Que eu chamo de isca para o livro, que é o momento em que eu utilizo os meus conhecimentos de doutor em ciências da religião para apresentar os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque, metodologicamente, cada um utilizou um método. Então, dentro da pesquisa científica, né, existe a pesquisa qualitativa, quantitativa, observatória, descritiva, enfim, né? Então,
Os dois que estiveram próximos a Jesus, né, Mateus e João, eles coletaram dados por meio de uma pesquisa do tipo ali mesmo, exploratória, participando, uma pesquisa ação, uma pesquisa vivencial. Então eles estavam próximos e fizeram praticamente uma coleta de dados ali, ao vivo, né, com Jesus. Claro, documentos organizados e escritos posteriormente. Já Lucas, junto a Maria, fez uma pesquisa qualitativa com coletas de relatos de pessoas que estiveram com Jesus. Então eu faço essa análise a partir do olhar de cada um, como cada um teve esse olhar a partir da vida de Jesus, a partir de tudo que aconteceu com ele. Qual foi, assim, o que me chama a atenção também, é como é que eles tiveram essa, vamos chamar, né, uma sacada, assim, isso dá uma história. Como é que foi isso? Além disso, Cassim, nessa apresentação, nessa introdução que a Marilei faz, ela faz uma síntese de todos os 12 capítulos. O livro tem 12 capítulos e ela faz um resumo dos 12, de cada um. Ou seja, ela, além de apresentar os apóstolos, ela apresenta, de forma sintetizada, o que cada capítulo dá a respeito de Jesus. Eles não eram historiadores. Uns chamavam-se que quando Cristo fez o chamamento aos seus apóstolos para que o seguissem, muitos deixaram tudo que tinham e seguiram Cristo. Eram homens do povo, rudes, né? 4 deles eram pescadores, né? Que a gente assim, não trouxe da universidade, das academias, né? Entre doutores, ele escolheu pessoas do povo. Como é que eles conseguiram fazer esse relato historiográfico? Primeiro, a pedido de Jesus. Tem uma pista, né? Existe uma pista. Tem uma pista. Tem uma pista lá. Tem uma pista. A pedido de Jesus. Quando Jesus estava nos seus últimos dias, ele foi a Betânia, foi numa casa, e uma mulher ungiu Jesus de um perfume muito caro, como se estivesse preparando o corpo de Jesus para o sacrifício. E Judas, que era o administrador, questionou por que esse perfume tão caro, isso poderíamos vender e dar para os pobres. Aí Jesus disse que o seu evangelho, em todos os evangelhos que se escrevesse sobre a vida dele, que esse fato fosse narrado. Então, ele já deixou uma pista de que tudo aquilo que estava acontecendo deveria ser escrito. Embora no seu tempo nada foi escrito, e anos depois também não, ou seja, praticamente depois de 30, 40 anos é que se começou a escrever. Mas a pista veio de lá. Ou seja, onde tiver qualquer evangelho que narre o que essa mulher está fazendo comigo. A Bíblia tem uma terminologia muito própria que às vezes dificulta o entendimento. Evangelho é a boa nova, né? Boa nova. A boa nova, ou seja, leve a boa nova, evangelizar, levar a boa nova, que é levar a palavra de Cristo para os cristãos, né? Exato. É claro que quem não é cristão, quem é ateu, não tem problema nenhum, pode acreditar no que quiser ou não acreditar em nada, mas os que são cristãos têm que entender o que significa até para facilitar o entendimento, né? Inclusive o próprio Cristo socorreu e curou pessoas que não eram da religião judaica. Que é bom que se frise, Cristo era judeu, né? Que era judeu. Era judeu. Ele era judeu, da sua juventude professou a religião judaica, falava nas sinagogas, mas ele não tinha qualquer tipo de discriminação, preconceito contra samaritanos, publicanos, romanos. Mas o que mais gerou desconforto, né, o maior desconforto que Jesus gerou naquela época, foram 2 grandes momentos. O primeiro, ele usou uma metodologia diferenciada para ensinar. Em vez de apenas ler os textos judaicos e comentar, ele levava para o monte, levava para o ar livre e explicava por meio de parábolas. Ele trazia para o imaginário social algo que tinha conexão com as pessoas. Então ele mudou totalmente a metodologia de ensinar, ele utilizou uma metodologia ativa. A outra é que muitas pessoas buscavam os templos para curar, muitas vezes, doenças psicossomáticas. O país havia acabado de ser invadido por povos de outros locais.
Então, a saúde mental ficava muito comprometida, né? Então, as pessoas adoeciam mesmo a ponto de ficarem até mesmo paralíticas. Então, Jesus passou a curar todos, ou seja, Jesus esvaziou os templos de duas formas. Aliás, 3, né? De duas formas. Utilizando metodologias diferentes para ensinar, curando a todos, e ainda por cima tem a cena que ele não aceitava as vendas, né, dos vendilhões. Ou seja, ele quebrou o sistema. Uhum. Eu li um texto há algum tempo que quem não entende a palavra pode achar que você está zombando. Falou assim, Jesus era peripatético. Porque lembra pateta, mas não. É aquele que caminha ensinando, né? Então, você fala assim, Jesus era peripatético. Não. Você está brincando com Jesus, hein? Não tem nada a ver. É porque a palavra pode dar a entender que é outra coisa. É isso que você disse. Ele saía e levava a palavra dele, reunia as pessoas fora do templo, andando e explicando. Ainda dava lanche, multiplicava pães e peixes. Não era fácil ser... só tinha que ser Jesus mesmo. Mas o que você chama atenção? Qual o evangelista que conta coisas que são, assim, aquelas que são fundamentais? Todos são, não vamos tirar a importância de nenhum. Mas é aquilo que te mais impactou nos 4 evangelistas, professor? Olha, Mateus escreveu o evangelho dele para os judeus, para provar que Jesus era o Messias. O grande objetivo do evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, que é o mais antigo, foi o primeiro a ser escrito, é um evangelho mais próximo, que aproxima o lado humano de Jesus para o leitor. O evangelho de Lucas é um evangelho histórico, é um tratado histórico sobre a vida de Jesus, organizado com metodologia. E João vem com o seu evangelho místico, quando Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Ou seja, todo o evangelho de João, embora tenha aspecto histórico, tem também o lado místico, o lado do Jesus transcendente. Então, tanto que João escreveu o seu evangelho e depois escreveu o Apocalipse. Lucas escreveu o seu evangelho e depois escreveu Atos dos Apóstolos, que é a continuação do comportamento da vida dos apóstolos após a saída de Jesus. Então, cada evangelista teve um grande objetivo. Mas qual o grande objetivo de todos eles? É nos aproximarmos, fazer com que o ser humano se aproxime ao máximo de Deus. A grande missão de Jesus foi aproximar a criatura do Criador. Não mais um Deus de vingança, do olho por olho, do dente por dente. Mas aí vem um Deus de amor. Como João dizia, né? Como João disse, Deus é amor. E Jesus coloca Deus não como Deus, mas como Pai, né? A melhor definição de Deus, Pai Nosso, né? Então, a grande missão de Jesus foi fazer com que nós sentíssemos o amor em relação ao Pai. Tanto que ele diz, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, e aí vem amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus vem com uma proposta nova de perdoar inimigo. Ninguém nunca falou em perdão ao inimigo, nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles. O primeiro ser que falou em amar inimigo foi ele. É impressionante. A grande tese dele é o amor. Né? Amar inimigo, perdoar 70 vezes 7 vezes. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, a lógica de Jesus é bem diferente da lógica dos platônicos, dos socráticos, dos pensadores que vieram antes dele. O Ernest Renan, grande escritor francês, membro da Academia Francesa de Letras, dizia que Jesus foi tão grande que ele não coube na história. Na sua obra chamada Vida de Jesus. Renan, que não era assim cristão, devotado, era um pesquisador. Então ele disse, Jesus foi tão grande que ele não coube na história. Foi muito grande porque ele vem com uma proposta diferenciada do antes e até depois dele. A gente não vê esse amor em Confúcio, em Buda, embora são grandes mestres da humanidade. Mas a grande missão de Jesus foi fazer com que nós nos aproximemos de Deus, entendendo a sua lógica. A lógica de Deus é muito diferente da lógica dos homens. E quando nós estudamos os evangelhos, nós aprendemos a raciocinar com essa lógica. Quando eu comecei a estudar a vida de Jesus, escrever esse livro, eu dizia assim, eu estou fazendo porque eu amo Jesus.
Mas depois a gente descobre que não é o nosso amor, depois a gente descobre o amor dele por nós. Ou seja, depois nós entendemos que esse ser não foi apenas um profeta da Galiléia ou da Judéia. Ele foi o grande arquiteto do planeta Terra, segundo os espíritos. Ele nos acompanha há bilhões de anos. É um ser espiritual. Os essênios que existiam naquela época, tem um livro chamado A Grande Espera, que diz que os essênios esperavam esse grande espírito. Esse grande espírito. Os essênios foram os benfeitores daquela região e daquela época, né? Foi os grandes mestres da espiritualistas. Eles não eram historiadores, isso que me chama sempre a atenção. Não eram historiadores. Escreveram depois da morte de Cristo e também da morte de muitos outros que seguiram Cristo, morreram por todas as razões, por morte natural, porque foram sacrificados, porque eram devotos de Cristo, de Jesus. Então, como é que eles conseguiram? Uns querem dizer, não, os evangelhos foram escritos sob a inspiração de Deus. E também, você está dizendo aí, nesse trabalho de pesquisa, que foram escritos também os evangelhos com a consulta oral daqueles que porventura sabiam alguma coisa sobre Cristo. Exato. Agora, lembrar de tantos detalhes, realmente teve assistência espiritual muito grande. Depois da ressurreição de Jesus, houve a noite de Pentecostes, ou seja, quando os discípulos falaram vários idiomas e ninguém se entendia. Ou seja, médiuns que recebiam espíritos, o que se chama de Espírito Santo, são os espíritos superiores que atuavam sobre eles. É evidente que um trabalho como esse não foi escrito por uma única mão, não foi escrito por uma pessoa apenas. Claro que teve a informação, claro que teve a coleta de dados, mas é evidente que teve uma assistência espiritual muito grande. Uma assistência, presença, né, do próprio Cristo, provavelmente. Porque para lembrar de detalhes, Cassim, é impressionante. Você, professor, é espírita, eu sei, você também é espírita, né? Então, há uma visão espírita, o católico, ele acaba não aceitando isso, né? Embora lá no fundo ele possa aceitar que foi escrito com inspiração, a forma dessa inspiração é questionável em razão da visão do católico sobre essa inspiração dos apóstolos. Mas que teve alguma coisa, teve, né? Que não era só terrena. Por exemplo, escreveu o Apocalipse, João escreveu o Apocalipse. Aquilo ali, esse livro de revelações, não foi uma coisa de um homem só. Ou seja, João, ele transcendeu através da sua mediunidade para escrever aquelas profecias. O livro de Apocalipse é um livro profético. E não poderia escrever um livro profético sem assistência dos espíritos. O Novo Testamento é todo escrito pelos 4 evangelistas. Tem os 4 evangelistas, depois vem as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, dos apóstolos. Pois é, mas essas cartas... Pedro morreu logo depois de Cristo. Como é que essas cartas foram encontradas, foram escritas ou foram reveladas? Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. As epístolas foram... Por que eles escreveram as epístolas? Porque Paulo foi o grande baluarte em termos de divulgar a palavra do Cristo fora da Judéia. Chegou um momento que ele precisava escrever, porque ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Escrevia orientações àquelas comunidades nascedoras do cristianismo. E não somente ele. Outros apóstolos também escreveram. João escreveu, né? Então as epístolas que vêm logo após Atos dos Apóstolos são orientações espirituais que eles ministravam para as igrejas. Tanto que ali tem alguns pontos, algumas orientações muito próprias, culturais. Não tem uma verdade universal ali. Ou seja, era uma recomendação própria para aquele tipo de problema que aquela igreja ou aquela comunidade cristã poderia passar. Né? Então, foi uma maneira de divulgar, de orientações, eram consultados. É evidente que onde existe organização humana, também existe dificuldade de manter essa organização. E a grande luta deles era fazer com que essa orientação chegasse para que os cristãos ficassem unidos. Até porque, no início, o nome não era cristão, era Irmãos do Caminho.
Depois, na Antioquia, ou Antioquia, os irmãos do caminho passaram a ser chamados de cristãos, por conta, inclusive, da influência do apóstolo Paulo, que era antes chamado Saulo. Quando ele se converteu, passou a ser chamado de Paulo, porque ele curou um homem chamado Sérgio Paulo, que era um procônsul romano. O nome Paulo foi o nome romano dado para ele em homenagem a esse romano que ele curou. Então, o nome anterior a ele, o nome judaico dele, era Saulo. Saulo da cidade de Tarso. Por isso que tem Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, exato. São Paulo. E ele é chamado de São Paulo Apóstolo. Aqui em Goiânia tem a igreja de São Paulo Apóstolo, né? Exato, exatamente. Exatamente. Embora ele não tenha participado como um dos, nem apóstolo, nem evangelista, mas ele tem essa importância cristã a ponto de merecer esse epíteto, né? Ele foi um apóstolo, mas não aquele que fez parte do colegiado de Jesus. Tanto que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Quem era o gentio? Era todo aquele que não era judeu. Ou seja, apóstolo dos gentios. Paulo foi o primeiro a levar o cristianismo, ou melhor, levar as mensagens de Jesus à Grécia, a Roma, às regiões longínquas, longe da Judéia. Agora, um outro aspecto importante, né, e as últimas descobertas daqueles documentos de Qumran, né, que foram encontrados dentro de vasos, dentro de cavernas, muitos desses documentos que chegaram até nós, eles sim foram escritos dentro daqueles primeiros 100 anos, mas eles eram guardados, eram escondidos, eram enterrados em catacumbas, né, dentro de vasos, né, e enterrados mesmo, e levados daqui para ali, para que eles chegassem até nós. Só que só bem mais tarde é que todos esses documentos começaram a ser realmente coletados e organizados. Então, os mártires, de certa forma, muitos foram mortos e até chamava a atenção para as próprias pessoas para preservar esses documentos. Mateus era um coletor de impostos, ele escrevia e lia muito bem. Lucas era um médico, escrevia e lia muito bem. Né? Marcos, provavelmente a pedido de Pedro, também já registrava essas informações. Eles eram pescadores, né? Assim como João, eles eram ali pescadores, mas eles não eram analfabetos. Né? A Bíblia, e a senhora que é doutora em ciências das religiões, a Bíblia ela também é um manual de conduta para os povos de uma época. Quer dizer, não dá para muita coisa não dá para adaptar, tem que ser lida, tem que ser entendida como uma mensagem para um tempo, para um povo de uma época, não? Aí devem ser feitas duas interpretações. Se eu olhar com esse olhar de um livro, sim, ele é um código de conduta para povos de determinadas épocas. Se eu olhar com o olhar sagrado, ele é perene, ele está além do tempo. É uma literatura inspirada por um ser sagrado, né, no caso, levando em consideração a Bíblia, porque existem mais de 22 mil denominações religiosas diferentes, cada uma com a sua literatura própria. Estamos tratando, então, da Bíblia. Então, inspirada por Deus, para que os povos, no decorrer do tempo, dentro de toda essa eternidade, tenham um caminho, um GPS, para chegar até Deus. Então, é preciso fazer essas interpretações. Então, eu posso, em pleno janeiro de 2024, encontrar lá na Bíblia um trecho totalmente conectado com aquilo que está acontecendo comigo agora. Ou eu posso simplesmente olhar para alguma passagem lá e falar, não, isso aqui, então, o apedrejamento, isso aqui só se aplicava àquela época, então fique lá. Né? Agora, amar ao próximo. Né? Então, esse é o grande... Essa é a grande magia dos textos sagrados. Ensinamentos transcendentais, né, que passaram de época, atravessaram os milênios. Chama muita atenção, você disse agora há pouco, professora, que cada uma dessas 22 mil denominações religiosas, forma de acreditar no sobrenatural ou não acreditar, tem um livro, mas a Bíblia é o documento cristão, né? Tem o Torá, que é dos judeus, né? Você tem os Vedas, né? Mas a Bíblia, os cristãos têm como documento fundador, fundamental, a Bíblia. Por causa do Novo Testamento. Agora, existem os judeus messiânicos, aqueles que acreditam que Jesus realmente foi o Messias esperado. E tem
aos judeus ortodoxos, aquele judeu que realmente ainda está esperando o Messias. Agora, para nós cristãos, a Gênese, os livros dos juízes, as profecias, os profetas, os provérbios, os livros de Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, tudo isso é uma moldura para a grande pintura do Pai, que é Jesus. Ele foi realmente, era um modelo. Ele é um modelo que Deus nos deixou para ser seguido. Modelo de evolução moral e intelectual. Claro que Moisés deu o seu exemplo, os profetas messiânicos, aqueles que preconizaram a vida de Jesus, que o último foi João Batista, Isaías, tantos outros, Zacarias, foram muitos profetas. Jesus foi anunciado por muitos profetas judeus antes da sua vinda. Então, a Bíblia é um preparo para se entender uma mensagem pura, depurada. A mensagem, por exemplo, uma coisa que chama a atenção no Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha. É o único evangelho que traz o Sermão da Montanha total, pleno. Como é que ele lembrou isso? Não tem como ele ter lembrado, né? Ele não estava lá. Como é que ele lembrou? Mateus estava lá. Ele assistiu, será? Ele assistiu o sermão. Porque ele era discípulo de Jesus. Mas digo assim... Agora, lembrar os detalhes. Ele não tinha um taquígrafo ali. Exatamente. Né? Ele só pode ter sido inspirado para escrever isso. Exatamente. Né? Perfeitamente. Porque é muito ensinamento... E isso daí, é claro que seria impossível. Você, naquele momento que está acontecendo, você não tem noção da importância histórica daquele momento. E quando o voto passa, aí sim você se lembra, puxa, aquilo foi fundamental. Agora, lembrar as palavras, detalhe por detalhe. É aí que entra esse movimento que está acontecendo agora, que é muito semelhante ao cristianismo primitivo. Poucas pessoas sabiam ler e escrever naquela época. Mas as reuniões entre eles... aconteciam por meio de cânticos, de louvores. Então a palavra era passada, memorizada aqui, que era cantada ali, então era por meio dos cânticos. Tudo repetido. Uma coisa que chama atenção também, para quem lê a Bíblia, e muita gente lê a Bíblia literalmente, é a forma como ela é escrita. Uma linguagem sempre na segunda pessoa do plural ou segunda pessoa do singular, mas sempre muito rebuscada. Isso dificulta. Isso será que agora a minha ignorância falando, em razão de querer ter um texto sagrado, aí essa relevância e essa reverência, ou é porque ela sofreu infinitas traduções até chegar na forma como nós temos hoje? Existia um monopólio do conhecimento do início, tanto que as missas eram celebradas em latim. E o padre de costas. Né? Então existia uma elite, uma espécie de elitização em relação a isso, um elitismo. Muito bem, só que Jesus foi tão simples, Jesus falou de coisas tão profundas, tão complexas, e de forma tão simples, muitas vezes utilizava das parábolas. Então não tem como pegar um ensinamento tão singelo, complexo, mas singelo, a didática dele foi uma didática para chegar até o povo, e impedir que essa luz, tanto que ele diz lá, não pode colocar a luz debaixo da mesa, tem que colocar a luz no alto. Então, realmente no início, como até hoje, Cassim, nós vivemos ainda hoje com uma demanda reprimida. Por exemplo, fazer um mestrado e um doutorado aqui no Brasil não é fácil. Não é fácil. E muitos que vão lá fora, por exemplo, eu fiz doutorado e mestrado em Portugal, porque eu não tive condições de fazer aqui, e nem em lugares próximos à Goiânia, e nem em Belo Horizonte, nem em Brasília, nem em São Paulo. Foi mais fácil fazer mestrado e doutorado em Portugal, em Lisboa, do que aqui. Então, ainda existe uma dificuldade muito grande para se fazer pós-graduação estrito sensu, fazer mestrado e doutorado aqui no Brasil. Por analogia, também existia, não é, uma preocupação muito grande de não fazer com que isso chegasse até o povo. Ou seja, o povo não tinha que conhecer certas verdades. As verdades tinham que ser propriedade dos padres, dos cardeais, do Papa. Ou seja, não era para qualquer um poder ler e interpretar
a Bíblia. Então existiu isso, mas com o passar do tempo e depois do Lutero, a primeira tradução depois do latim, que já era uma língua morta, foi Lutero que traduziu para o alemão, e depois outras traduções em outros idiomas. A grande mensagem de Lutero foi popularizar a Bíblia, porque esse é o fim de Jesus, ou seja, fazer com que toda a gente, e também o propósito de Paulo, fazer com que essas verdades cheguem a todas as pessoas. O senhor é professor de direito, eu faço uma analogia da linguagem bíblica com a linguagem jurídica. O juridiquês parece que é feito para que só os iluminados entendam. Às vezes uma sentença tão simples, uma coisa tão banal, cria-se um artifício de linguagem que é para que alguém precise interpretar o que está sendo dito. Aí eu acho uma loucura, até mesmo como intelectualidade. As pessoas fazem ficam pernósticas na hora de dar uma sentença para parecer iluminado. É verdade. É a linguagem do clã, né? O quê? Em sociedades primitivas, cada clã tinha sua linguagem sim. própria. Uhum. Então, essa linguagem do clã, ou seja, se você quer ter o mesmo conhecimento que eu, você precisa andar comigo, falar como eu, agir como eu. Aí eu te aceito e você vai ter os mesmos benefícios que eu tenho. Então, é uma estratégia para agregar, para juntar. Né? Tanto que existe, assim, de algumas casas, né? Uma grande pregação. Olha, aqui é aqui que está a mensagem correta do Cristo. Mas do outro lado da rua tem uma outra. Não, a correta é aqui. Então, é sim uma falha da sociedade. Né? Segrega também. As profissões também agem assim, né? Na área da saúde, da enfermagem, da medicina, né? É dor de cabeça. Não é dor de cabeça, é uma cefaleia. Então, existe sim aquele outro lado, que é o lado, com perdão da palavra, mas é o lado comercial mesmo, né? Então, você vai ter que buscar onde está o portador da luz, Sim. da luz do conhecimento. Exatamente. Ele poderia disseminar isso daí. Verdade. Mas não, eu sou o portador da luz desse conhecimento, eu falo difícil, você para entender o que está acontecendo com você, você tem que vir até mim. Mas, Cassim, Gregório de Nícia, Gregório de Naziano, né, que foram grandes padres e bispos daquela época, né, assim como o Basílio, eles se preocuparam com isso. Olha, as pessoas não estão tendo acesso à palavra. O Papa Damaso, então, foi quando chamou João Crisóstomo lá na Capadócia para que ele organizasse, então, a Vulgata Latina, que foi essa primeira Bíblia que começou a se abrir, né, para que outras pessoas tivessem acesso. Mesmo assim, ela ficou restrita por séculos. Né? Só uma elite tinha acesso. O Humberto Eco, naquele Nome da Rosa, ele trata disso, né? Sim. Assim, no mosteiro, Exato. só alguns monges tinham acesso àquela biblioteca fantástica de coisas. Eles chegaram a envenenar, pelo menos no romance, né, O Nome da Rosa, envenena as páginas para que ninguém, se alguém folhear, porque tem o hábito de passar a página lambendo a saliva, vai morrer, entendeu? Vai se envenenar com as páginas envenenadas. Ou seja, é um livro tão fechado, um conhecimento tão restrito que só alguns terão acesso a ele. Exato. Mas isso também dificulta e, além de dificultar, possibilita o surgimento de charlatães, não? Exato. Que manipulam. O objetivo é manipular a verdade para ter o quê? Para ter o poder. O que é poder? Poder é influência. Então, se eu detenho o poder, eu não posso distribuir esse poder para qualquer um. Ou seja, o poder do conhecimento. Né? Então, foi o que o apóstolo Paulo fez. Ou seja, ele levou adiante. Evidente que hoje a tendência a verdade libertadora do Cristo é se popularizar. Hoje todo mundo tem acesso. Hoje nós estamos no campo das interpretações. Você vê que nós temos várias igrejas cristãs com diversas interpretações. O catolicismo muito inteligente, por exemplo, ele adotou o seguinte critério: tem os marianos, os franciscanos, beneditinos, não é? Ou seja, já que tem gente que pensa diferente, vamos juntar todo mundo aqui. Porque a Igreja Católica, ela assimilou um princípio do Império Romano. Ou seja, levar o conhecimento respeitando as diferenças. O Império Romano, que dominou muito por 1.200 anos, o maior império, a maior organização
humana que existiu foi o Império Romano. E a segunda maior organização foi a Igreja Católica, que seguiu toda a estrutura, a tradição, cultura do Império Romano. Você vê que o Papa tem um status de imperador. Né? Ou seja, os cardeais, a forma como é organizada. E uma coisa, a assimilação. A gente vê agora na Igreja Católica, né, os padres cantando e tudo, assimilando, ou seja, os carismáticos indo ali, atendendo, ou seja, se moldando às novas realidades culturais. Isso é o caminho. Né? Agora, é interessante que essa diferença... As evangélicas também. As né? evangélicas. Os evangélicos também, né? É. A Assembleia Universal... os diferentes ramos, né? São muitos ramos, né? Presbiterianas, São os neopentecostais, né? Às vezes, por um detalhezinho de interpretação, se cria um outro segmento religioso. Né? Agora, esse livro aí, ele trabalha os evangelhos e usa o quê? A ferramenta espírita, a forma espírita de interpretar os evangelhos. Ou seja, que Jesus foi um espírito, que quando ele falou com Nicodemos que teria que nascer de novo para chegar ao reino dos céus, falando da reencarnação. Não é? Mas nós falamos aqui, por exemplo, sobre os primeiros cristãos. Eu estou lendo um livro chamado Os Mártires do Coliseu. O Coliseu foi palco de martírios de cristãos e de gente nobre. O que é interessante na biografia de Jesus é que muitos romanos, nobres, senadores, generais, morreram no ciclo de Roma, defendendo a fé cristã, sem nunca ter conhecido Jesus, sem nunca ter conhecido nem discípulo de Jesus. Ou seja, que homem é esse? Que homem é esse que fez com que milhares de pessoas fossem sacrificadas no Coliseu em nome de uma fé que nunca conheceu? E não deixou nenhum livro, né? Cristo não deixou nenhum livro. Não né? deixou nenhum livro. Para falar assim, não, olha, eu li, entendi, aceitei. Né? Exato. Mas as tradições orais, as informações. Né? Ou seja, na verdade, é a lei do progresso, a lei natural do progresso. Ou seja, esse livro fala muito, estuda os evangelhos segundo também as leis naturais, as leis morais. Acima de todos nós temos as leis de Deus. Sim. E o que Jesus quis? Que além de amarmos a Deus, conhecêssemos as suas leis, as regras de ouro para a evolução espiritual da vida. E você tem um trabalho maior, professor, porque eu tirei todos os gerúndios, quase que virou aquela forma de falar do português de Portugal, né? Usando o infinitivo. Usei pouco infinitivo, mas eu tive que reescrever colocando o verbo no passado, né? Porque o gerúndio significa ser uma ação continuada, né? Uma ação continuada. Mas muita coisa não precisava de tanto gerúndio. É a cultura nossa do gerundismo. Levamos 3 meses para tirar mais de 5.000 gerúndios. Todos os andos, endos, indos, ondos e undos. Eu fui para o hospital para descansar de tanto gerúndio. Fui fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. E, gente, cheguei no hospital e falei, que bom que eu vou descansar a cabeça de tanto gerúndio, porque deu trabalho porque eu tive que praticamente reescrever o livro. Vou estar retirando as pedras do rim agora. As pedras gerundistas, né? Onde encontrar o seu livro? Aqui em Goiânia, no shopping, Goiânia Shopping, na livraria Leitura. Tem. Esse livro. Tem na Leitura, tem na livraria Opção Cultural, na Vila Goiás, né? Tem no Radiação Espírita Cristã ou em outras livrarias de centros espíritas e em todas as plataformas, na Amazon, na Boa Nova, Magazine Luiza, Carrefour, né? Na Estante Virtual, em todas as plataformas do Brasil de venda de livro tem o Tratado dos Evangelhos. Tratado dos Evangelhos. Estudo dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Harmonizado e em concordância com os princípios da doutrina espírita. Quer dizer, já tem a observação que faz com que leve o leitor interessado a saber o que é que ele vai encontrar aqui nesse belo trabalho. Mas nós temos amigos pastores, padres que estão lendo a obra, mesmo que não acredite ali na reencarnação, em algum ponto que a doutrina espírita defende, mas o trabalho científico, o trabalho histórico, o trabalho filosófico da obra, eles têm gostado muito. Os cristãos, de um modo geral, eles
há assim, denominações diferentes. Por exemplo, o espírita fala em reencarnação, o católico fala em ressurreição. Quer dizer, os dois falam na vida eterna. Um acha que a vida eterna é aquela e não volta, o outro acha que a vida eterna, a vida é eterna, mas você volta em outros corpos, né? Quer dizer, é uma questão semântica às vezes, né? Exato. Tá. Eu tenho que falar da minha satisfação de rever o professor, rever a professora, amigos de tanto tempo, encontrá-los com uma obra fantástica dessa daqui. Vou ler com muito prazer. Agradeço a dedicação e a dedicatória, né, que eu tenho aqui, assinada pelos dois. Espero que ele obtenha a atenção que você dedicou a escrever um trabalho desse que deve perdurar pelos séculos. Que bom, Cassi. E para mim é uma alegria estar aqui. Você é um jornalista que marca a história de Goiás, né, do jornalismo de Goiás. É um exemplo lúcido, extremamente lúcido em tudo que pensa. A sua lógica de ver, de enxergar as coisas é uma lógica de muito respeito às diferenças, né? E então é um privilégio estar aqui. No início da nossa fala, antes de estarmos no ar, eu disse que eu estaria aqui muito mais para estar aqui com você do que para divulgar o livro, né? Nós somos seus fãs, né? Você é uma autoridade em tudo que faz, né? A gente é entrevistado por você, mas a gente sente vontade de entrevistá-lo porque você conhece profundamente sobre aquilo que você entrevista, né? E ao longo da sua vida, a gente percebe o quanto que você se preocupou em honrar a ética jornalística e respeitar as diferenças, as culturas diferentes, né? Durante toda a sua trajetória. Parabéns, é um privilégio estarmos aqui divulgando a obra da nossa vida com um grande jornalista que faz parte da nossa vida também. Não tem que falar nada depois disso. Professora, um prazer enorme revê-la. Muito obrigado pela sua presença aqui e por trazê-lo aqui. Eu que agradeço. O Instagram da Editora Culturas. Uhum. E tem o Instagram de Emídio também, que é o que faz mais sucesso, é emídio.brasileiro. Vamos colocar isso daí para aqui, né? Qualquer dúvida. E a ideia é levar Jesus aos lares. Uhum. Para que as pessoas façam o culto do Evangelho no lar, para que nós possamos mudar essa atmosfera para melhor, para que as nossas famílias estejam cada vez mais protegidas. E uma das maneiras de proteger a família é por meio do Evangelho de Jesus, não há outra. A oração é importante, a oração é um alimento para a alma. A você que nos acompanhou, fica aqui, Tratado dos Evangelhos, do professor de Direito, doutor Emídio Brasileiro, tá? Você fixa esse nome, procura nas plataformas ou nas livrarias que você vai encontrar. Espero que a leitura seja muito agradável, que para mim vai ser. Encontrar você foi uma satisfação enorme. Até o nosso próximo encontro aqui no Pode Tudo. Pode tudo. Pode tudo.